Bora falar sobre o Campeonato Mineiro. Cruzeiro, Atlético e América lideram seus grupos. Se o torneio terminasse hoje, eles estariam às semifinais ao lado do Tombense, que é o vice-líder com mais pontos. Só para você saber, o Campeonato Mineiro tem 3 grupos, os 3 primeiros passam para a semifinal e o primeiro melhor segundo colocado também vai para essa fase de mata-mata com a semifinal. Thales Magno no Galo está quente mesmo? Vamos tentar descobrir essa história. O pessoal do Fala Galo foi o primeiro a comentar essa informação. Vale a lembrança de que essa sexta-feira foi marcada pelo anúncio oficial de Rodrigo Caetano na CBF, né? Cara, eu confesso que eu fiquei surpreso com a notícia, porque o New York City já havia recusado recentemente uma proposta grande do futebol italiano, de muitos milhões de euros. Então, o Galo precisaria abrir os cofres para que esse negócio acontecesse, né? Enfim, ver se a gente consegue alguma atualização sobre esse sentido. Nicola, o contrato do Hulk com o Galo acaba esse ano, sim, o Alisson Versiani, acaba esse ano, mas já existe uma prorrogação automática do contrato, desde que as duas partes assim queiram. E o Atlético recentemente procurou o Hulk para abrir negociações. A ideia é oferecer um novo contrato sem ter de depender dessa prorrogação automática. Porque se você não acerta um novo contrato, você corre o risco de chegar no final do ano e ver o Hulk falar, não quero ficar. Então o Atlético já procurou o Hulk para oferecer um reajuste salarial, uma condição melhor, para que ele possa renovar o contrato, algo absolutamente justo e merecido. O Hulk, mais uma vez, foi decisivo na vitória por 2-0 do Atlético contra o Itabirito ontem em Brasília. E aí, só uma curiosidade, se o Hulk já começa o ano muito bem, o Paulinho, muito mais jovem do que o Hulk, ainda não balançou as redes, tá? Gerado. Agora acabou meu arroz. Que mais? Boa noite, Nicola. Alguma novidade no Galão? A pergunta do Paulo Henrique. Paulo, tem essa renovação do Hulk, a confirmação do Vitor como novo diretor executivo de futebol do Atlético. Eu até estava falando com uma fonte no Atlético. Há necessidade agora de o Vitor falar com mais frequência, né? Vitor, que é uma entidade no clube, é ídolo do torcedor, ele assume um posto em que lhe exige prestar esclarecimentos. Não para mim, não para outros jornalistas, mas para o torcedor. É assim que a banda toca, tá? Notícias do Galo, Nicola, pergunta o Riquelme DL. Riquelme, vou tentar alguma atualização sobre os atacantes, né? Tem o Palácios, atacante colombiano do Atlético Nacional, e também surgiu a especulação de que quem poderia ser contratado é o Thales Magno. Eu até tinha mandado uma mensagem para uma pessoa do Galo para perguntar do Thales Magno. Deixa eu ver se ela respondeu. Queria saber alguma chance Thales Magno. Vamos ver aqui, tá? Nicola, pode falar de mais jogadores saindo do Galo? Patrick, Kardec. Então, sobre o Patrick, ele foi especulado no Corinthians. Houve uma consulta do pessoal do Corinthians ao pessoal do Atlético, mas não avançou, não chegou a existir uma proposta. Foi só uma consulta para entender as condições do negócio. E a resposta do pessoal do Atlético é de que o Patrick vai começar a ser mais utilizado, vai ganhar mais espaço. Ele jogou 30 minutos contra o Atlético, ficou de fora do jogo posterior, e nesse final de semana, na vitória por 2-0 contra o Itabirito, eu vi que ele jogou. Deixa eu só ver quanto tempo ele jogou. Por que o Ogol ignorou o jogo Atlético Itabirito, hein, cara? Não existiu o jogo pro Ogol? Vamos ver se aqui tem, quer ver, ó? Aqui, 2-0. Então, será que o Patrick não jogou contra o Itabirito também? Ah, não, ele não coloca ficha, então isso que é louco, né? Mas enfim, o Patrick... A condição para que o Patrick saia do Atlético é venda. Empréstimo, não há nem chance de negociação. Sobre o Allan Kardec, o Atlético gostaria de negociar o Kardec, mas aí vai precisar aparecer alguém interessado em assumir 100% dos salários. O Kardec deve custar algo na casa dos R$600 mil por mês. Ah, Nicola, não dá para o Kardec ser o reserva do Caleri? É muito caro para ser reserva, né? Você vai pagar 600 pau num jogador que vai ser utilizado com não muita frequência, né? Só olhar o Campeonato Mineiro aqui, ó. Quero confirmar se o Patrick jogou ou se eu tô muito louco. Eu assisti alguns pedaços do jogo. Cara, o Itabirito jogou bem, tá? Gostei do Itabirito ontem. Patrick entrou no lugar do Igor Gomes, na volta do intervalo. Gostei do time do Itabirito, tá? Gostei.
O Galo viajou daqui, de Belo Horizonte, para Brasília, palco do duelo contra o Itabirito, já que o time da região metropolitana vendeu o mando de campo. Hoje é a virada de chave, gente. Hoje é a virada de chave, a gente tá trabalhando pra caralho. Hoje a gente vai chegar, vai dar o nosso melhor lá dentro e vai ser vitorioso. No Mané Garrincha foi o gato do mato quem assustou primeiro. Só que na bola parada, Fux ajeitou para a batalha colocar o Galo na frente. A joia da base, Alisson, mais uma vez impressionou a torcida e quem fechou o placar foi ele, Hulk, marcando o gol de número 99 com a camisa alvinegra. Vitória com um gostinho de alívio. Eu sei por mim que a gente estava pressionado pela torcida, por algumas coisas, e uma ou outra coisa pode não dar certo. Mas o que restou uma vitória no jogo de hoje, mas o que foi melhor colocado para nós. É aqueles 5 jogadores que entraram no jogo, entraram dando tudo e entraram fazendo também um pouco mais para nossa diferença de ganhar o jogo. É, Filipão, feliz com seu banco de reservas, mas a substituição mais importante aconteceu nos bastidores do Galo. Rodrigo Caetano tá fora. Sem dúvida alguma, o maior desafio da minha carreira, nem poderia ser diferente, pelo tamanho da instituição e pelo tamanho da responsabilidade. Então, rapaziada, o Caetano me ligou, pediu para desejar boa sorte a todos aí, que está acompanhando, está na torcida, né? Até como forma de agradecimento, vou fazer por ele também, que é um cara que esteve com a gente aqui por mais de 3 anos. Sai Caetano, entra Vitor. O goleiro que virou Santos, se despediu dos gramados e nunca do clube, agora terá novos milagres pela frente. Estamos aqui com o Breno Galante, nosso convidado especial, mantendo a tradição dos donos da bola. Com Elton Novaes, com o Thiago Fernandes, com o Thiago Valu. Eu abro essa edição com o Galante que esteve lá. E aí quando está lá é sempre mais fácil, porque percebe coisas que daqui a gente não percebe. Ô Galante, o otimismo é algo que não caminha paralelamente ao HG. Eu não sou um cara pessimista. Eu sou um cara otimista. Muito otimista até, mas confesso que meu otimismo ele tem algumas ressalvas com o início de temporada do Atlético. Eu tô achando o Atlético um time ainda muito travado e dependente ainda muito mais do aspecto de qualidade individual do que propriamente do aspecto coletivo. Everton, você esperava algo tão diferente do Filipão? Não, Galante, eu não esperava, e aí que me preocupa. Você ter tanto talento e esse time e a gente ter que esperar uma arrancada num campeonato de proporções muito maiores do que o estadual, porque não dá para ficar esperando. Já era a hora de jogar muito mais. Esse time é muito bom no papel para jogar tão pouco. Breno Galante, mesmo tendo vencido, você fala de uma vitória que não convenceu tanto assim. Boa tarde. Boa tarde, Everton, Thiagos, Elton, turma de casa. Na verdade, venceu, não me convenceu. Porque, mais uma vez, você tem, no segundo tempo, o time com 1 a mais e não exerceu um poder de fogo que a gente imagina que o Atlético deveria mostrar. Essa temporada, ela começou meio esquisita, né? Porque a gente colocava que o Atlético estaria passos à frente do Cruzeiro e do que o América, porque o Atlético tinha uma continuidade em relação ao seu treinador, ao seu elenco. O Cruzeiro está montando o time agora, o treinador chegando, o América a mesma coisa. E o que a gente está vendo é o Atlético está rateando por várias vezes, em vários jogos, né? Perder para o Patrocinense, perder para o Cruzeiro, com todo respeito aos adversários, não estava nos planos de nenhum torcedor do Atlético. Isso. E o que eu vejo no Atlético é ainda uma questão física que para mim pega. Eu acho que o time do Atlético ainda não está totalmente bem fisicamente, também tecnicamente, e acho um time estático. Eu acho que o Atlético, quando um jogador está com a bola, você vê o time todo parado, esperando alguém tomar uma decisão. Isso me incomoda muito, porque o Atlético tem qualidade. Aí se a gente for pegar aqui o momento de alguns jogadores, Paulinho ainda não fez gol essa temporada. Está num jejum de gols, né? E errou, e não é porque ele não teve oportunidade, ele teve oportunidade, né? Teve contra o Tombense, teve no sábado contra o Itabirito, né? Mas a coisa não está acontecendo. Então acho que é um pouco a questão técnica. Aí você pega alguns jogadores que eram pilares do Atlético, o Arana, ele não está num grande momento, né? Não estou aqui desmerecendo o Arana, mas ele não vive um grande momento. Aí você olha o Hulk, também não está sendo aquele Hulk que se espera. O Scarpa chegou e a gente até imaginava que ele seria a solução do problema do Atlético, o grande maestro. Mas ele ainda está
se adaptando, tá faltando ritmo. Então eu acho que o Atlético ainda está devendo, o Atlético ainda tem muita coisa para poder se desenvolver, mas eu não imaginava que seria um começo tão sofrido para o torcedor do Atlético, pelo elenco que tem, pela continuidade do Filipão. Ô Breno, boa tarde para todo mundo. Desculpa já estar entrando aqui no meio da sua colocação, mas você fez uma análise aí pensando, falando do Cruzeiro e falando do América. E é impossível a gente retirar isso tudo para pegar e falar sobre esse momento do Atlético. Brenão, você não acha que esse comparativo é o que mais preocupa o torcedor do Atlético? Porque você vê o Cruzeiro com um novo treinador, tendo o mesmo período de férias, o América com um novo treinador, tendo o mesmo período de férias, e o rendimento físico dos atletas de América e Cruzeiro apresenta melhor que os jogadores do Atlético, e o Atlético, que tem um elenco muito superior tecnicamente, não estar apresentando nada. Isso não é um ponto de preocupação e que o torcedor do Atlético tem motivos para estar preocupado? Não, e o torcedor do Atlético também não consegue entender, porque aí quando ele faz essa comparação, ele analisa o seguinte: o América e o Cruzeiro voltaram junto com o Atlético. Sim. E tem uma condição física melhor. E estão apresentando um futebol com técnico melhor. novo. Com técnico novo e com elenco, com jogadores novos. Mas aí entra numa parte que também me chama atenção. O Hulk, na sexta-feira, quando o Atlético chegou lá em Brasília, ele voltou a falar com a imprensa depois de um tempo, né? E aí, entrevistando ele disse, eu perguntei por que do momento do Atlético, ele falou, não, eu acho que agora, a partir do quarto, quinto jogo, a gente começa já a ter uma identidade e a gente vai começar a apresentar um futebol diferente. Eu fiquei pensando, mas o que mudou para poder esperar 4, 5 jogos? Não é o mesmo time, não é o mesmo entrosamento. É que quando você olha para a tabela, as coisas já vão voltando ao normal no meio da primeira fase do campeonato estadual, né? Já vê o Cruzeiro, Atlético e América liderando seus grupos, a coisa vai voltando ao normal. E se daqui a pouco o Atlético, por exemplo, ganha o campeonato estadual, para o atleticano nenhuma surpresa. Se perde, será uma grande surpresa. E uma grande decepção do torcedor, mas não que o campeonato estadual seja tudo isso, e não é. Eu gravei um vídeo pro meu canal que daqui a pouco vai estar lá e vou falar aqui, os clássicos são maiores que os campeonatos estaduais no Brasil. Os clássicos são maiores, e aí eu tô falando de Minas Gerais, São Paulo, Rio, Bahia, eu tô falando do Rio Grande do Sul, eu tô falando do Paraná. Os clássicos são maiores que os estaduais. Para quem ganha não muda nada, mas para quem perde, principalmente quem entrou como franco favorito, é um problema. E aí, Thiago, vamos ter que esperar até quando? Ah, não, mas nem quando vence vocês deixam de criticar. Claro, venceu, mas olha, é uma dificuldade para jogar, que é um negócio maluco. Eu acho que vai começar a render mais, viu, HG, lá para meados de março. E aí é muito em função do que os clubes têm apresentado. Então tem que começar a receber pagamento só quando começar a render, né? Não, porque na verdade esse início é basicamente uma pré-temporada, né? Os clubes usam, o Atlético inclusive está usando para fazer uma pré-temporada. E assim, o que eu espero do Atlético nessa primeira fase de Campeonato Mineiro, como eu já disse inúmeras vezes, é a classificação. Eu entendo que todo mundo queira um futebol vistoso, bonito, mas esse nunca foi o Luiz Felipe Scolari. Ele vai te entregar uma defesa forte, uma defesa sólida e um time que consegue fazer gols. A defesa do Atlético ainda não está tão sólida como estava no final da temporada passada. Mas para mim são ajustes que serão feitos até março. Ele mesmo disse, daqui 10, 15, 20 dias que seja, ele vai conseguir fazer esse time render. Eu vou esperar dar esse período que ele disse e ver se o Atlético vai estar rendendo mais. Acredito que sim, porque o retrato que eu tenho mais recente é de que o Atlético conseguiu render durante uma metade da temporada passada. Então eu acredito que sim, acredito que ele vai conseguir fazer esse time render e eu reitero que eu não vejo nenhum motivo para ser leuma. Já chegou o massoterapeuta, né? Eu não esperava outra coisa na segunda-feira, né? Que ele considera que quem critica e acha que tá ruim, tá de celeuma. Pois não, Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos aqui que nos assistem. Cara, o que eu acho estranho no jogo do Atlético, acho que essa é a palavra, é a falta, às vezes, de mobilidade de uma equipe com jogadores com tanta capacidade de fazerem essa bola circular mais rápido. O Atlético é um time que pega a bola, eu vou citar um exemplo. O Arana, muitas vezes, ele pega a bola, o Scarpa está aberto pela esquerda. O Arana vem, conduz essa bola, o time está fechado. Claro que jogando contra o Itabirito e contra outros adversários também, o Atlético
vai encontrar invariavelmente essa equipe bem fechada. O Arana vem conduzindo pelo meio, exatamente para gerar o espaço para o Scarpa ir no corredor esquerdo, toca essa bola no meio campo. Cara, você olha o restante do time, você não vê uma movimentação no fundo do lado direito, por exemplo. Quero ver como é que o Atlético vai fazer de repente agora para atacar os adversários do lado direito, porque mesmo o Pavon não tendo sido aquilo que se esperava dele, era ainda alguém que tentava, o Mariano, assim, se o Atlético para muitos não começa de uma forma esperada, inclusive para mim, o Mariano, então, meus amigos, eu vou falar, mais um jogo em que ele toma cartão, não joga sequer 70 minutos, é um ponto de muita atenção para o Atlético, na minha opinião, nessa temporada. Então, é um time estático e um time que, aí o Atlético não vai marcar em cima, não é característica do Filipão, tá? Aí ele marca no próprio campo. Aí você vê uma jogada, igual o camisa 7 da equipe do Itabirito, parece que o cara virou, assim, o Mbappé. Ele driblou 2 e um terceiro que estava chegando numa cobertura e chegou dentro da área. Então, é um time que tem dificuldades e pouca mobilidade com a bola e para se defender. Eu concordo com o Thiago, não tem nenhum time no Brasil pronto, nenhum. Para mim, nem o Palmeiras, nem o Flamengo, nenhum pronto. Mas assim, eu esperava um Atlético... por que o Gemerson tá vindo aqui dar o bote nesse lance? Que tá acabando de... Isso é desorganização. Isso é desorganização. O Atlético conseguiu tomar um contra-ataque na partida anterior contra o Tombense com um a mais. Tomou nessa com também, o Tombense com 3 contra 1, cara. Isso para mim, Elton, se fosse o primeiro jogo da temporada, seria inadmissível. Tomou nesse também. Tá aí, né, minha rapaziada, as notícias aí do Galo, né? O Galo que ainda não conseguiu engrenar nessa temporada, né? Apesar de estar na liderança aí do Campeonato Mineiro no seu grupo, né? A equipe do Galo ainda não engrenou, não apresenta um bom futebol, né? E fica discutível aí, né? A gente vê aí os outros rivais mineiros com novos treinadores, né? Contratou um novo treinador para essa temporada. Alguns outros jogadores. O Galo manteve seu treinador, manteve os jogadores, né? Chegou uma peça importante aí, Gustavo Scarpa. Mas a gente não vê ainda aquela engrenagem, né? O time mostrar um bom futebol, né? Desempenhar um bom futebol. Que inclusive foi uma arrancada excelente que teve no final do Brasileirão passado, né? E a gente não consegue ver isso nesta temporada, né? Então o Hulk aí disse que em 4, 5 jogos talvez a equipe do Galo volte a apresentar o belo futebol, né? E a gente fica aí na torcida para isso acontecer o quanto antes. Então, torcedor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, deixa um comentário aí também sobre o que você acha da equipe do Galo, né, até aqui, e qual a sua expectativa para o restante da temporada. Valeu?